Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre dilatação térmica. A primeira coisa que a gente precisa de lembrar é que a dilatação ela representa um aumento ou uma diminuição de uma ou mais dimensões de um sólido. Tá? Eu coloquei aqui um sólido, mas é um corpo no geral. Então, quando você está dizendo que o seu corpo dilatou, por exemplo, eu botei uma chapa de metal no sol. E aí essa chapa ela dilatou, ela expandiu, ela aumentou de tamanho. Então ela teve o comprimento dela alterado. Ou então, eu tinha uma cerâmica no piso da minha casa e ela ficou exposta ao sol e ela dilatou. Então a área dela mudou, né? Porque a cerâmica é uma figura que tem uma área, né? Quadrado ali. Então a gente vai ter uma área, então eu vou ter uma dilatação da superfície. Ou então, eu tinha um determinado recipiente com um volume e aí eu aqueci esse recipiente ou eu resfriei esse recipiente e ele aumentou de volume ou ele diminuiu de volume. Então, a gente tem uma dilatação volumétrica. Então, a gente chama de dilatação exatamente esse aumento ou diminuição que o meu corpo vai ter de uma ou mais dimensões, tá bom? Então, nós vamos começar falando específico de cada uma dessas dilatações. A gente vai falar sobre 3 dilatações para sólidos e uma dilatação para líquido. Primeira dilatação que a gente tem é a dilatação linear. A dilatação linear, gente, é uma dilatação que ocorre em uma dimensão. O que eu estou dizendo? Que somente o comprimento vai ser alterado. Aonde que a gente tem dilatação linear? No fio de cabo de energia elétrica de um poste até outro. Nos trilhos de trem, se vocês notarem, tem um espacinho entre um trilho e outro, exatamente para que quando eles dilatem, eles consigam encostar um no outro, mas sem se pressionar. Se não houvesse esse espacinho, quando um trilho dilatasse e o outro dilatasse, eles iam começar a se pressionar e ia acabar explodindo, né? Explodindo assim, né? Ia acabar estourando o trilho e ia descarrilhar. Então, olha só, os postes, a gente tem uma distância fixa para os postes. Os postes eles não são colocados uma distância aleatória. Existe uma distância que é calculada com base na dilatação linear que o cabo de energia tem. Porque se eu coloco os postes muito distantes, e aí quando está numa época, né, que a temperatura está mais baixa, o que acontece? Ele vai comprimir, né? Ele vai diminuir de tamanho o fio. Só que se a distância ficar muito grande, a distância de um poste até outra for muito grande, o fio comprime de tamanho e vai acabar rompendo. Da mesma forma que se o poste for muito próximo um do outro, e aí está fazendo sol, o fio dilata, o que vai acontecer? Vai ficar com aquele espação de fio indo quase lá embaixo, tocando nos carros, quem está passando na rua. Então, essa distância de um poste e outro está relacionada também à dilatação do fio, né, de energia. Então, o que a gente tem que pensar? Coloquei aqui, eu tinha uma barra metálica, ela tem um comprimento inicial L0, e aí essa barra ela foi aquecida, forneci calor para essa barra, e ela passou a ter um comprimento final L, maior do que o comprimento inicial. Essa variação aqui, que eu chamo de ΔL, é o quanto a minha barra dilatou, o quanto ela aumentou de tamanho. Então, esse ΔL eu consigo calcular fazendo o quê? Se eu pegar o meu comprimento final menos o meu comprimento inicial, eu consigo saber quanto que aumentou. Então, ΔL é L final menos L inicial. Mas e se o exercício não me fornece o comprimento final e o inicial, como que eu vou calcular a dilatação, que é o ΔL? Nesse caso, você vai calcular a dilatação da seguinte maneira, Seu ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, que é esse alfa, vezes a variação de temperatura que o corpo sofreu. Essa aqui é a equação que a gente tem para dilatação, ok? Eu posso substituir, em vez de escrever ΔL, se o exercício me perguntar sobre o comprimento final, eu posso substituir e colocar L menos L0? Pode. A gente pode fazer uma substituição. ΔL não é L final menos L inicial? Então, L final menos L inicial é igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT.
Se eu mudar esse L inicial de membro, eu vou ter que L final é L inicial mais L inicial alfa delta T. Como eu tenho L inicial nas duas partículas, eu vou botar ele em evidência. Então, L final é L inicial que multiplica 1 mais alfa delta T. Essa aqui é uma outra equação que a gente também pode utilizar. Ah, mas como eu vou saber qual equação eu uso? Gente, depende do que o exercício está te pedindo. Aqui, olha, o exercício a gente consegue achar a dilatação que o corpo sofreu. ΔL é dilatação, né? Ah, quais são as unidades de medida? Depende do coeficiente de dilatação linear. Mas por via de regra, a gente tem que o L inicial vai estar em metros e o ΔT vai estar em graus Celsius, tá? Então, aqui eu consigo achar minha dilatação. Se o exercício não está te perguntando a dilatação, ele está te perguntando qual foi o comprimento final da sua barra, aí você pode substituir aqui, se você quiser. Ó. O comprimento final vai ser o comprimento inicial vezes 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes ΔT, ok? Gente, esse coeficiente de dilatação linear, ele varia de material para material, ou seja, cada material tem um valor de coeficiente de dilatação linear. O exercício ele vai ter que te informar ou ele vai te dar dados suficientes para que você calcule esse coeficiente. Mas fato é que não precisa de você ficar decorando qual é o valor de coeficiente de dilatação linear dos materiais. Existe uma tabela, você pode consultar essa tabela quando você achar necessário, tá bom? Então, ó, primeira dilatação linear. A gente teve um aumento de uma dimensão, que no caso foi o comprimento. Agora, a dilatação superficial, que é que ocorre na cerâmica da sua casa aí. É uma dilatação que ocorre em duas dimensões. Então, se são duas dimensões, a gente vai ter a alteração da área de superfície. Quando eu altero duas dimensões, eu estou dizendo que eu tive uma dilatação linear no comprimento e uma dilatação linear na largura, ok? Então, eu estou dilatando linearmente duas dimensões do corpo, ou seja, eu estou alterando qual é a área do meu corpo. As equações, gente, são as mesmas, só que ao invés de escrever L, a gente vai escrever A, mas é a mesma equação, ó. ΔA, que é a dilatação superficial, é a área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes ΔT. Ou, eu quero achar a minha área final. A área final é a área inicial, que multiplica 1 mais beta ΔT. É a mesma equação da dilatação linear. A única coisa que eu fiz foi adequar as minhas variáveis, mas a equação é a mesma. Observa que agora a gente tem um coeficiente diferente, é um coeficiente de dilatação superficial. Às vezes o exercício não vai te dar o coeficiente de dilatação superficial, ele vai te dar o coeficiente de dilatação linear. E aí a gente consegue fazer uma relação. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então presta muita atenção se o seu exercício já está te dando o valor do coeficiente de dilatação superficial ou se ele está te dando o valor do coeficiente de dilatação linear, porque isso vai mudar, isso vai alterar as condições. Se ele já estiver te dando o coeficiente de dilatação superficial, você só vai substituir na equação. Se ele estiver te dando o coeficiente de dilatação linear, você vai precisar multiplicar ele por 2 para depois substituir na equação. Por via de regra, a gente calcula a área em metros quadrados. Então, minha dilatação, a área inicial vai estar em metros quadrados. Eu vou colocar o valor do meu coeficiente, que geralmente é o valor por temperatura, vezes ΔT, que é a temperatura que geralmente está em graus Celsius, ok? Então, aqui a gente teve uma dilatação que foi superficial, eu alterei a área. Agora, eu posso também ter uma dilatação volumétrica. Nesse caso aqui, eu estou alterando 3 dimensões. Se eu estou alterando 3 dimensões, eu estou alterando o que eu chamo de volume.
Então, aqui eu estou mexendo na altura, na largura e no comprimento, ok? Então, eu estou alterando as 3 dimensões do corpo. Gente, as equações são as mesmas, a gente só adequa a variável, né? Então, o meu ΔV, que é a variação volumétrica ou a dilatação volumétrica, é o volume inicial do corpo vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT. Se eu quero achar o meu volume final, eu vou fazer V é igual a V inicial, que multiplica 1 mais gama ΔT. Eu tenho uma dilatação volumétrica, mas o exercício não me deu quanto vale o gama, não me deu quanto vale o valor do coeficiente de dilatação volumétrica. Ele me deu linear. O que eu posso fazer? Gente, presta atenção, você não está mexendo com 3 dimensões, então você está tendo 3 dilatações lineares. Então, seu coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o valor do seu coeficiente de dilatação linear. Muita atenção novamente, porque se o seu exercício já te der o valor do coeficiente de dilatação volumétrica, você só precisa substituir ele aqui, ó, e vai dar tudo certo. O exercício não me deu o valor do coeficiente de dilatação volumétrica, me deu linear. Então, você precisa multiplicar ele por 3 primeiro, para depois substituir aqui na equação, ok? Então, gente, a gente acabou de ver 3 dilatações, linear, superficial e volumétrica, que ocorrem com sólidos. Mas só os sólidos vão dilatar? Não, a gente tem dilatação em líquidos e fluidos no geral. Só que é um pouquinho diferente, porque vamos imaginar, ó, eu peguei aqui um caneco, pensa aí que tu tá na sua casa, você pegou um caneco, encheu de água até a borda do caneco, você encheu até não caber mais água. E aí você botou esse caneco para aquecer, você botou ele lá no fogão. O que vai acontecer quando esse caneco, essa água aqui começar a se aquecer? As partículas vão começar a ficar agitadas, elas vão começar a se movimentar mais. E quando um corpo se aquece, ele expande, ele aumenta de tamanho, ou seja, as partículas começam a ocupar um volume maior, porque elas estão mais distantes umas das outras. Então, o que vai acontecer com essa água aqui? Na hora que entrar em ebulição, essa água vai começar a vazar. Essa água vai vazar e aí eu coloquei aqui um outro recipiente que vai pegar essa água aqui. O que a gente precisa de entender? Essa quantidade de água aqui que vazou para o outro recipiente representa o quanto a água dilatou? Não. Por que não? Porque ao mesmo tempo que a água estava dilatando, o caneco também dilatou. Só que, como nos líquidos as partículas já estão mais distantes umas das outras, a dilatação ela é mais expressiva no líquido do que no sólido. Então, o líquido dilata mais do que o sólido. A minha água dilatou mais do que o meu caneco. Por isso que ela transbordou. Então, isso aqui a gente chama de ΔV aparente. Ou seja, é o que aparentemente foi a minha dilatação, mas não é a minha dilatação real, ok? Esse ΔV aparente, eu calculo fazendo o ΔV do líquido, que é o que dilata mais, menos o ΔV do recipiente, ok? E esse ΔV aparente, gente, a gente pode abrir a fórmula. Eu não estou falando de ΔV. Se eu estou falando de ΔV, eu posso usar essa equação aqui de cima, ó, se eu precisar. Então, o que é o ΔV aparente? É o meu volume aparente, seria o quanto que vazou, o quanto que transbordou, vezes o gama aparente, o exercício vai te dar, vai te perguntar sobre, vezes o ΔT, que é igual, ΔV do líquido é o volume inicial do líquido vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura do líquido, menos ΔV do recipiente, volume inicial do recipiente vezes gama do recipiente vezes ΔT do recipiente.
Quer dizer, Rayandra, que toda vez eu vou ter que fazer essa equação grandona? Não. Pode ser que o exercício te pergunte assim, levando em consideração que eu tinha um recipiente de 2 litros, cheio até a borda, e que 50 ml transbordou, calcule qual é o coeficiente de dilatação do caneco, que é o nosso caso aqui. Então, se o exercício já te falou que 50 ml transbordou, ele já te deu o valor do ΔV aparente. Aqui você vai colocar 50 ml. O volume inicial do líquido vai ser igual ao do recipiente, porque o recipiente estava completamente cheio. Então, 1000 ml para o líquido, 1000 ml para o recipiente. O ΔV do líquido, se for água, o exercício vai te informar porque ele quer o gama do recipiente. E a variação de temperatura? Vamos supor que a minha água estava a 20 graus Celsius e no final estava todo mundo a 60. Então, seria 60 menos 20, 40. E aí você consegue chegar, ok? Então, na maior parte das vezes, a gente trabalha com a equação da seguinte forma. ΔV aparente é o ΔV do líquido, essa parte aqui, que você precisa de calcular, menos o ΔV do recipiente, que é essa parte de cá, ok? E aí a gente tem uma curiosidade muito legal que é sobre a dilatação da água. A água, gente, ela tem uma dilatação que a gente chama de anômala. Por quê? Qual é a tendência normal de qualquer material? À medida que o meu material ele é aquecido, o volume desse material vai aumentando, né? Então aqui eu tenho o eixo do volume e aqui o eixo da temperatura. À medida que eu aqueço o material, ele expande e aumenta de volume. Só que a água ela tem um comportamento contrário a isso de 0 a 4 graus. De 0 a 4 graus, ao invés da água expandir, ela contrai. Levando em consideração que em 4 graus Celsius a água está no menor valor de volume. Ela está no menor volume que ela poderia ocupar. Se a gente pensar em densidade, densidade é massa sobre volume. Se ela está no menor volume, ela está no maior valor de densidade aparente, a 4 graus Celsius. André, o que isso influencia na vida? Para que eu preciso saber disso? Onde que eu vejo isso? Pensa nas regiões que passa por um período do ano que os lagos eles congelam. Por que os peixes que estão lá naquele lago, eles não morrem congelados, né? Porque se o lago congelou. Por que o peixe continua vivo? Porque acontece o seguinte, ó. A camada de gelo, ela se deposita na parte superficial da água. O gelo, gente, é um excelente isolante térmico, tá? Por isso que as casas dos iglus, sabe aqueles iglus que eles constroem, tipo, nos polos, assim, para quem mora lá? É feito de gelo, porque o gelo é um bom isolante térmico. Então, o que acontece? Essa camada de gelo que é formada aqui na superfície da água, ela impede que a água que está abaixo troque calor com o meio externo. Então, eu não tenho essa troca. E aí, se aqui virou gelo, aqui está 0 graus Celsius, porque a gente sabe que a água solidifica a 0 graus Celsius. Só que abaixo da camada de gelo não está 0 graus Celsius. Está 1, 2, até chegar em 4 graus Celsius. Essa água aqui, olha, que está a 4 graus Celsius, ela está no maior valor de densidade aparente. Se ela está no maior valor de densidade aparente, qual que é a tendência? Quem é mais denso não sobe, quem é mais denso desce. Então, a tendência é que não ocorra convecção aqui. Essa água que está a 4 graus Celsius, ela não consegue subir para que essa água que está a 1 grau Celsius, que seja menos densa, possa descer. Essa água a 4 graus Celsius, ela fica parada aqui, porque ela está muito densa. E é essa água aqui que vai garantir a sobrevivência do peixe. O peixe não vai morrer quando o lago congelar, porque para ele a água vai permanecer numa temperatura de 4 graus Celsius. Quer dizer que qualquer peixe que eu jogar aqui vai sobreviver? Claro que não, né, gente? São peixes e espécies que são adaptadas a esse tipo de condição de vida. Aqui a gente está vendo o porquê que eles conseguem ficar vivos, tá bom? É uma aplicação direta da dilatação anômala da água. Uma outra aplicação, né, direta da dilatação de líquidos é quando a gente vai abastecer.
Se você nunca reparou isso, eu quero que você repare quando você passar perto de um posto de gasolina, que os tanques, eles ficam no subsolo. Tem o chão aqui, aí tem tipo uma aberturazinha, né? Aí quando o caminhão chega, vem uma mangueira e enfia dentro do chão do posto. Por quê? Porque aqui dentro tem um tanque de gasolina. Ah, por que o tanque de gasolina tem que ficar no subsolo? Porque no subsolo a gente tem uma mínima variação de temperatura. Mínima variação de temperatura significa que eu não tenho dilatação da gasolina. Ah, mas qual é o problema? Por que eu não podia botar lá um tancão de gasolina do lado de fora lá do posto e deixar geral abastecendo? Gente, imagina se a gasolina está aqui, ó, do lado de fora do posto, lá na rua, lá em cima do asfalto, enfim, tem o tanque de gasolina lá. Vamos imaginar que 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu botei 6 graus Celsius. 6 horas da manhã, a temperatura está de 12 graus Celsius. E que meio-dia, a temperatura está de 26 graus Celsius. Eu tive uma amplitude térmica aqui de 14 graus. Aí vamos imaginar que às 6 horas da manhã a temperatura está 12 graus Celsius, a gasolina está ocupando aqui um volume. Esse tanque ele tem, vamos imaginar que eu tenho real aqui, eu abasteci com 10 litros de gasolina. Só que 6 horas da manhã a temperatura está de 12 graus Celsius, essa gasolina ela vai expandir ou ela vai contrair? Ela contrai. Então, ó, vamos imaginar que 6 horas da manhã ela está ocupando aqui, ó, 8 litros. Aí você foi lá abastecer seu carro no posto 6 horas da manhã. O que vai acontecer? Você vai falar com o cara assim, ó, eu quero que você coloque para mim 8 litros de gasolina. Gente, os 8 litros de gasolina, se ele ocupava um espaço desse tamanho, ele vai estar ocupando um espaço desse tamanho aqui. Então, o cara, o frentista, ele vai ter que colocar mais gasolina no seu tanque. Por quê? Se para completar o tanque do seu carro estava faltando 8 litros com esse espaço, se a gasolina tá dilatada, né, diminuiu de tamanho, os 8 litros não vão ocupar esse espaço aqui do seu tanque, eles vão ocupar esse espaço aqui. Só que você falou com o cara para completar o tanque, então o que ele vai fazer? Ele vai encher o tanque. Quem está saindo ganhando? Você, porque você estaria levando mais gasolina do que você está pagando. Você estaria pagando por 8 litros, mas talvez você estaria levando 10. Porque 10 litros é que vão estar ocupando o volume que 8 estariam ocupando. Porque se a gasolina comprimiu, ela diminuiu de tamanho. Então, abastecer 6 horas da manhã seria vantagem para quem está levando, para o consumidor. O dono do posto estaria tomando prejuízo. Só que quem fosse abastecer o carro meio-dia ia estar dando lucro para o posto. Por quê? Meio-dia, temperatura 26 graus Celsius. Vamos imaginar. A minha gasolina, eu tenho 10 litros real aqui dentro desse tanque. Só que ela dilatou, então meio-dia ela está ocupando esse volume aqui, ó. Está ocupando um espaço muito maior. Aí você chega lá e fala, ó, completa o tanque do meu carro, tá faltando 8 litros aí para completar. Aí 8 litros é desse tamanho aqui, né? Só que como a gasolina está dilatada, 8 litros que deveriam ocupar esse tamanho, estão ocupando esse tamanho aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Na hora que o tanque do seu carro ficar cheio, o frentista ia pensar, tem 8 litros aí, você também ia pensar, tem 8 litros. Só que você estaria levando 8 litros? Não, você estaria levando menos do que 8 litros. Porque como a gasolina expandiu de tamanho, às vezes 6 litros estão ocupando o tamanho de 8 litros. Então você estaria levando menos gasolina e pagando mais. Então meio-dia seria um horário de lucro para o posto e não para você. Então, para evitar esse tipo de situação aqui, né, do posto ganhar em cima do consumidor, o consumidor ganhar em cima do posto, os tanques de gasolina eles ficam no subsolo. Que aí no subsolo não tem esse problema, a gente não tem variação de temperatura, é mínimo o que acontece no subsolo. Então ninguém sai ganhando, ninguém sai perdendo, você pode abastecer seu carro qualquer horário do dia que você vai estar levando o volume correto de gasolina para casa, ok? Pessoal, então era isso, o objetivo dessa aula era exatamente mostrar os tipos de dilatação que a gente tem e a influência dessa dilatação em diversos comportamentos e situações, seja aqui na gasolina, seja na dilatação da água. A gente viu a dilatação volumétrica, que ocorre em 3 dimensões. Vimos a dilatação linear, que ocorre em uma dimensão, a dilatação superficial, que ocorre em 2 dimensões,
e, de forma geral, a gente entende a dilatação como sendo um aumento ou uma diminuição de uma ou mais dimensões de um sólido ou de um fluido, ok? Espero que vocês tenham curtido, valeu, até a próxima aula.